Salve, salve pessoal! A Clay aqui de novo e não tem jeito, o homem trabalha demais. E no vídeo de hoje, de olho no competitivo, né? Toda quarta-feira sempre tem aquele de olho no competitivo. Então, preparei aí os slides, preparei aí a sequência do vídeo aí com muito carinho para entregar para vocês aí o melhor conteúdo sobre o competitivo que a gente tem aí no momento. Então, vamos mudar aqui a tela, vamos conversar aí sobre o que houve desde a última semana. Então, vamos ao conteúdo. Começando lá no meio da semana, a gente teve aí o torneio do Zerefão, né? O Zerefão Wild, onde tivemos dois brasileiros jogando, e acabou que o francês Larat foi o grande campeão aí, né? Ele enfrentou o KVLT na final, né? KVLT que estava ali no top 1 no dia. Acredito que ainda continue. Tá tendo um desempenho muito bom ali no Wild, né? Então, lineup. Começando, né? Começando aqui os dois torneios que eu vou mostrar primeiro foram de Wild. Então, o campeão foi de Fatigue Demon Hunter, Mechatoon Druid e o Hookstuck Rogue, né? Aquele que você fica roubando a mão ali do adversário. São decks. Um deck de APM aqui. Você fazer o combo, né? Inclusive na transmissão lá do torneio, né? Do Zerefão. A gente viu que ele fez o APM ali muito rápido para conseguir destruir o Mechatoon, né? Então um deck bem interessante para quem se interessa por Wild. E aí o segundo colocado, né, o KVLT, ele foi de... é uma versão do Fatigue aqui, porém ele é XL, né, porque usa o Renatal. Então usa o Príncipe Renatal ali para aumentar. Aí tem o Yuginoth, tem outras armas ali dentro do deck para você sobreviver, né? Porque muitas das vezes você sofre com os decks agros porque você não consegue ter uma sobrevivência maior. Porém, aqui essas 10 cartas, não, né? 9 cartas, porque o Renatal é uma que já conta, mas 9 cartas a mais aqui você já tem um valor maior. E aí ele consegue rodar, por exemplo, essa menininha aqui que coloca a mão, né? Para dentro do deck, você faz compra, então você consegue ativar a quest mais fácil. Então, um deck bem interessante. O Dungar Druid, deck também que você ali no começo quer rampar as manas e depois combar o seu adversário. E o Hostage Mage, né? Esse deck aqui extremamente complicado. Todas as vezes que eu enfrentei um deck desse é ban em qualquer campeonato, né? E aí a gente teve o Pedrinho jogando, levou o Pirate Demon Hunter, levou Linessa Libra e o Shadow Priest. E aí ele acabou sendo derrotado logo na primeira rodada. E tivemos Menino Clan aqui também, levou Demon Hunter Pirata, Linessa Libra e Pirata Rogue. E aí, pelo que eu lembro, pegou bye na primeira rodada e caiu para o KVLT. E essa foi a participação dos brasileirinhos aí no torneio do Zerefão, torneio Wild aí. Que inclusive divulgamos no último De Olho no Competitivo. Então fiquem ligados aí na agenda que sempre tem torneios. E aqui a gente teve o torneio do Maxi Boom com o KVLT. Torneio organizado aí por eles, que durou algumas horas aí. Ficamos o dia inteiro ali jogando. E tivemos de novo Menino Clan aí, ficando no top 3, 4, né? Top 3 barra top 3, top 4 ali. Tivemos também Menino Zerefão aqui. O Zerefão veio com XL Dungar Druid, Imbui Mage, Big Shaman e Odin Warrior. Tivemos algumas partidas ali transmitidas também na live de ambos. Então, quem quiser assistir, pode ver lá. E aqui no outro dia, Menino Clan mudou a sua lineup, né? Foi de Fatigue Demon Hunter, o Dungar Druid, Linessa Libra continuou, e aí o Rogue foi para a versão Hookstuck, né? Que é melhor contra os decks controles ali, você consegue tá roubando
as cartas. E aí o grande campeão foi o Sinferno, né? Mas ele acabou não registrando o resultado lá. E ele enfrentou o Yorderi na final, na grande final, os dois. Aí a lineup do campeão, ele levou o Pirata Demon Hunter, o Dungar Druid, né? Não sei por que o dele entra como a Viana ali, mas é o Dungar Druid, muda algumas cartas, poucas cartas. O Hostage Mage e o XL, né? Com o Renatal Shadow Priest. E o segundo colocado foi o Your Daddy, foi de Fatigue Demon Hunter, versão 30 cartas normal. O Dungar Druid, Hostage Mage, e ele foi com o novo Rolly Ref, que aqui tem essa adição, né, da nova criatura ali que a gente pega na trilha. E ela fala, né, qual é a próxima carta, a carta que tá lá no topo do seu deck. Então, muitas das vezes ali você já tá com a Holy Wrath na mão, você simplesmente taca os 125 de dano ali no seu adversário, porque com ela na mão você sabe exatamente o que tá no topo do seu deck. E tem também o combinho que pode usar a Shirvala ali se você já conseguiu tirar algum dano do seu adversário. Então, bem legal aí. É um deck que tá bem forte no modo Wild. E agora saindo aqui do modo Wild, né? Indo para o nosso padrãozinho aí. Tivemos a primeira qualificatória na sexta-feira da OSC Elite, né? Da OSC Season 6, né? E aí, quem não tá com a pontuação maior, que isso geralmente, né, os jogadores que estão mais tempo, então eles conseguiram acumular mais pontos e, pelo que a gente percebeu, eles não zeram. Então, quem tá mais tempo tem esse privilégio de chegar na Seasons Finale aqui e já sair classificado na tabela da Winner. E aí os outros, né, tem que jogar um qualificatório para entrar na tabela da Losers Bracket. Então, pela classificação da Winner, né, de novo o Menino Clay se classificou ali. Fez 3/0, foi de Rogue Demon Hunter, Drankpala e Protoss Rogue. E pela Winner também, Peter Winter, mais um aí que tem um desempenho incrível ali dentro da OSC. Tem poucos. Acho que não deu nem um mês de assinatura do Peter. E o Peter tá com uma consistência muito boa. E aí ele foi de Hand Buff Hunter, Drankpala e o Ashmane Rogue. Então foram os dois classificados pela Winners Bracket. E aí pela Losers Bracket, Zerefão conseguiu classificação também com Armor DH, o Aldruid e Protoss Mage. E o quarto classificado foi o Judo Shop que faz o campeonato aos domingos lá do Battle of Constellation, ele que é o organizador. E aí ele conseguiu a classificação indo de Menagerie DK, Pen Demon Hunter e Menagerie Priest, né? Os decks mais agressivos ali do momento. E aí os outros brasileiros não conseguiram se classificar nessa primeira qualificatória, né? A gente teve o Kida e o V Restrita jogando essa primeira qualify. Porém, no segundo dia, né, na segunda qualifier que teve, eles se classificaram, né? O Nicolaco foi o primeiro ali a se classificar pela Winner. Foi de Demon Hunter ali do porco, o Drankpala e o Rogue Pirata. E o V Restrita foi o segundo jogador ali que se classificou pela Winners Bracket. Então ele foi de BBB Starship DK, o Starship Warlock e o Hydration Warrior. Uma lineup bem controle. O Giu e o Kida foram os outros dois classificados pela Loser Bracket, né? Então, Giu que já está classificado para o Mundial, inclusive. Ele também joga o SC Elite. Então, ele foi de Spell Damage Druida, Protoss Mage e Nebula Shaman. Uma comp anti-control, né? Pensando ali no meta. E aqui o Kida também foi com a comp anti-control, né? Foi de Aviana Priest, Nebula Shaman e o Deckless do Warlock. E a versão dele aqui, a versão que ele usou foi a sem as naves. Então, voltando a utilizar aí a versão sem as naves. E aí foram os classificados
segundo dia. Teve uma terceira qualificatória, mas eu não vou trazer aqui porque teve um número menor de jogadores e também não teve brasileiros jogando, né? E aí na sexta-feira à tarde, né, teve o torneio regular da Demonite, antigo torneio do Madara. E aí a gente teve o Bogdan como o campeão. Então, primeiro vou passar aqui a lineup do Digo. Pelo que eu vi, ele foi o único brasileiro que jogou. Aí o Digo foi de Hand Buff DK, Hand Buff Hunter e Drunk Pala nesse torneio, né? Ele acabou ficando 2/1. Tozimir, que foi um dos campeões aí no pouco tempo atrás com aquela lineup agressiva, já não tá conseguindo ter os resultados. Ficou 3/1. E aí, indo para as lineups aqui, mostrar aqui do top 4. Dmitry Kazov foi de Hand Buff Hunter, Drunk Pala e Protoss Rogue. Ficou 5/1. O Klein, outro francês, ele foi de Starship DK, né? BBB. O Starship Warlock e Hydration Warrior. Uma lineup bem controle. E aí, os finalistas, né? O que ficou em segundo lugar, o russo, o Dergashev, foi de Rogue Demon Hunter, o famoso Ben, né, que agora já mudaram o nome. O pessoal adora trocar o nome dos decks no site, né? E o Spell Damage Druida e Drunk Paladino. E o grande campeão foi de Rogue Demon Hunter, né, o que é o Pen, né, o Rogue, que é o do porco, deck agressivo, Drunk Paladino e Hydration Warrior. Então essa foi a lineup campeã aí, fez 7/0, né? Passando ali pelas rodadas e foi o grande campeão. E aí no sábado de manhã, né, aquele torneio que acontece às 5 horas da manhã aqui pra gente, nosso horário, teve 8 jogadores, né? Lembrando que eu sempre comento disso, né? Quem assiste os vídeos já tá até ciente desse comentário. Sempre é números redondos, né? Sempre são números redondos, perdão. Então, não adianta, né? Se não fecha os 16 players que deram check-in, eles não colocam a bracket com buy. Eles querem sempre jogos. Então, foi feito aí. O grande campeão foi de BBB Starship DK, o Drunk Paladino e Hydration Warrior. Então, esses últimos dias aí, as lineups, controles, né? Elas têm. Apesar que os últimos campeões ali que a gente viu estavam com lineups mais agressivas, mas a gente tá vendo que tá num bom momento dos decks controle. Partindo aqui pro campeonato que foi Invitational, né? Teve 2 qualifiers ali, porém só os 2 primeiros que se classificaram, o resto foi todos chamados, né? A gente teve outros players jogando, mas aqui é o top 8, né? O top 8 teve o Phil como o grande campeão aí, o torneio do Rustral, né? Ele levou o Starship DK, o Imbui Druid, o Nebula Shaman e o Starship Warlock, foi a lineup campeã aí, né? E o segundo colocado que foi o Rayman, ele foi de Starship DK, o Rogue Demon Hunter, o Imbui Druid e Protoss Mage, foi a lineup dele. Aí tivemos outros jogadores ali, Levick, que já disputou bastante torneios aí também da Blizzard, ficou ali no top 3, top 4, né? Tivemos outros jogadores aí também. Lembrando que todos os links, né, de as lineups decks aí vão estar todos disponibilizados aí na descrição do vídeo. E aí a gente teve a final do torneio que eu comentei na outra semana, né? A gente só tinha o Digo participando. Teve transmissão do torneio. Porém, é o que eu tinha comentado, né? Foram 4 qualifiers ali no modo suíço. Então, você tinha que fazer top 8 nesse suíço. Então, era muitas horas ali de jogo. Porque teve bastante gente jogando. Porque o prêmio é um valor considerável, né? 1000 doletas, um valor considerável aí. Infelizmente, né? O módulo, na hora que fez, né? Apesar de ser MD5, não tinha
nenhuma garantia ali dos jogadores jogarem outra série, porque simplesmente era single elimination, né? Então você gastou um tempo gigantesco, imenso para você se qualificar e poderia simplesmente vir aqui, e é o que aconteceu, né? Metade dos jogadores simplesmente que classificaram, eles perderam uma série e caíram fora do torneio. Então acho que é um módulo bem duro, né? Não foi nem um dia que a pessoa se disponibilizou ali, né? Muitos que jogaram, que não se classificaram ali no primeiro qualifier, já que você já demorou algumas horas, e aí infelizmente você teve que ficar outros dias, né, para se qualificar, e aí o meta vai mudando, não tem jeito, né? O meta vai mudar, e aí eles simplesmente jogaram uma série, metade dos jogadores jogaram uma série e perderam e estão fora do torneio, né? Então é bem duro esse método, né? Acho que por ter, né, a classificação, acho que poderiam ter feito, poderiam até render um conteúdo maior, né, fazer, sei lá, grupos e ir eliminando as pessoas aos poucos, né, fazer, sei lá, grupos com 4 jogadores, acho que seria interessante esse modo de torneio. Mas enfim, aí é comentários meus aqui, minha opinião. E aí a gente teve os campeões, né, os 3 jogadores que receberam prêmios. O Ikashi foi o terceiro colocado. Ele venceu ali a disputa de terceiro lugar. E a gente teve, vou mostrar a lineup aqui dos 4 melhores, né? A maioria dos jogadores estão levando sempre o DK, né? O DK é um deck bem consistente. Um deck que consegue controlar bem, tem mid late game, então é um deck que está bem forte no meta de torneio. Então o Kenpachi foi o quarto colocado, né? Starship DK, o DH do Porco, Nebula Shaman e o Starship Warlock. Foi a lineup dele aí que deu para ele esse quarto lugar. Que infelizmente não recebia nada, pelo que eu lembro, da premiação. E aí o Ikachu foi o terceiro colocado, foi de Starship DK, o Imbui Druid, Drankpala e o Starship Warlock. E aí o vice-campeão, o Vipisium, foi o de Starship DK, o Protoss Mage, o Drankpala e o Mil Warlock, né? Um deck, uma alternativa aí pro Starship, né? Ou Deckless, que aqui pelo torneio teve jogador aqui do top 16, né? Top 16 acabou levando ali. E aí a lineup do grande campeão, né, do Nameless, foi de Starship DK, Drankpala, Nebula Shaman e Hydration Warrior. Então foi a lineup aí do campeão. E aqui ele já tá usando, né, a versão BBU, que é uma versão que apareceu aí, que tá tendo um desempenho melhor, né, usando o Tindral. O Tindral é uma carta que, de novo, né, eu sempre comento isso, ela é muito boa e não vinha desempenhando nos decks, né, não estava sendo utilizada nos decks. E aqui você consegue utilizar muito bem, né, com a Bucaneira. E você tem o lacaio ali, o corpo na mesa, você simplesmente você ignora de trocar. E o adversário que tem que fazer isso, né? E acaba causando 4 de dano em tudo. Então, é bem interessante a carta. Essa aqui é uma versão BBU, né? Sempre gostei mais, eu particularmente, né? Sempre gostei das versões BBU mais do que as Triple Blood, né? Triple Blood você só usa para usar o, você só usa as 3 runas, né, vermelha, para conseguir o Vampiric Blood. Então é a única mudança assim que tem drástica no deck, porque você consegue utilizar ela. Só que no meta, né, claro, o meta mudou aí nos últimos tempos. Então, com aquele último nerf que aconteceu, o DK consegue rodar sem precisar dessa vida extra, né? Então, aí acabou aparecendo essa versão aqui que já utiliza Zilliax, Firak, Chaladrazil. Então tem outras mecânicas aqui de late game, né? Então o deck fica melhor ali no late game.
o early game você consegue controlar muito bem pelas naves e toda essa questão do combinho que você tem aqui, né? Então consegue fazer remoções ali no início. Então o deck ficou bem interessante. Outro deck que ganhou bastante prioridade aí depois dos nerfs foi o Nebula Shaman. Então Nebula Shaman aí nas filas ranqueadas também já tem um prestígio maior aí, eu diria, né? E aqui na segunda-feira a gente teve o, o Prof 8, né? Edição de número 4, um torneio que geralmente estava ali sendo feito no sábado, mas brigando, né, em horário com outros torneios, e aí eles acabaram passando para segunda-feira. E aí teve o The Hitman, né? Teve até o nosso querido Madara aqui, ó. Madara jogou o torneio, ficou ali no top 4. Vamos só confirmar aqui. Aqui em colocação ele ficou precisamente, né? Não sei se teve disputa de terceiro lugar. Não teve disputa de terceiro lugar, então top 4, né? Então, nosso amigo Tuga ficou aí no top 4. O The Hitman foi o campeão. Foi de Imbui Druid, Range Buff Hunter e Menagerie Priest, a lineup dele. O Legendary, né? Jogou nosso torneio aí, inclusive. Nosso outro amigo Tuga tá sempre aí nas nossas lives. Foi de Starship DK, Protoss Mage e Mech Warrior, uma versão mais controle, né? Uma versão mais controle, mas com os elementos ali do Mech. Então, versão bem interessante. Madara foi de o DH do Porco, o Range Buff Hunter e Drunk Paladino, né? Uma lineup mais agressiva. Lembrando que esse torneio aqui foi no servidor do EU. Deixa eu só confirmar aqui também, né? Isso, servidor europeu. Então. E tivemos o italiano aqui também, top 4, né? Acho que vale a menção aqui. E aí, ó, o vice-campeão do torneio lá ficou 1/1, né? E não conseguiu desenvolver. E aí a menção aqui pro nosso top 4, Imbui Druid, Range Buff Hunter e Drunk Pala foi a lineup dele aí. E agora eu vou passar aqui pro outro slide, né? Vamos para outra parte de apresentação aqui do De Olho no Competitivo. Então, daqui a pouco eu volto aqui com a questão de agendas. Então, vamos passar aqui para o outro slide e aí falar um pouco mais questão do competitivo. Foi anunciado aí, né, a parte ali das qualifiers de plataforma, né, que a gente já teve. Então teve 6 jogadores das maiores plataformas e 2 das plataformas aspas menores, né? Então agora a gente entrou na parte ali do Summer China Qualifiers Finals, né? Então o top 4 vai entrar para aquele servidor Year End Championship Qualifier, que vai ser o último torneio ali antes do Mundial. Então é diferente da nossa parte aqui. Lá na China, eles vão ter os qualificados para o Mundial lá no próximo ao Mundial, né? Próximo ao torneio. Então, das outras vezes, né, que eu fiz o De Olho no Competitivo, que eu falei dos torneios lá da China, eu passei essa informação que lá o jogador ele vai ter que se manter constante para conseguir a sua classificação. Aqui não, a gente já teve os primeiros jogadores, né, aquele top 4 da primeira Master Tour, já teve os 4 qualificados ali. Então, eles já sabem que vão jogar o Mundial, então eles já vão se preparar para o Mundial, né? Então, eles não têm mais essa obrigação, até com a própria ladder, né? Eles vão continuar jogando, claro, para ir treinando ali, ó, os decks do meta e tudo, porque o meta lá no final do ano já vai estar diferente, né? Vai ter mais cartas, então o Mundial já vai ser todo recheado, né? Então já altera um pouco. Para os jogadores chineses, não, eles jogam o ano inteiro para chegar nesse Year End Championship Qualifier, né? Que aí o top 4 vai ir para o Mundial. Então, passando aqui, né, para frente,
houve uma pequena mudança aí, que eles adicionaram mais torneios, né? Então, a parte ali da qualificatória, né, vai aumentar o número de players. Então, vai ter o de torneio points, né, que vai ser o top 8 ali, quem fizer mais ponto vai ser qualificado também. Temos o da plataforma Qualifier Finals, né, que é o que a gente vai ter agora. E aí, exatamente esse top 4 também vão passar. Então, eles estão aumentando o número de qualificados, né, provavelmente houve uma conversa com os jogadores, né, o pessoal achou que estava bem complicado ali. E aí vai ter o Elite Challenger também, que vai ser mais um torneio que vai ser no mês que vem. Então, aqui tá o calendário, né? Esse final de semana, começando aí na sexta-feira, a gente vai ter o Summer Plataforma Qualify Finals, né? Que é o que eu passei agora há pouco. E aí vai ter o Elite Challenger, né? Que é mais um torneio que apareceu. E aí ele vai ser disputado no dia 11, 12 e 13 de julho. Então vai ser aí o próximo torneio. A gente vai ter um top 4 qualificado agora. E aí o top 4 desse torneio, né, que vai ter 64 jogadores, vai ter mais um top 4 ali. E eles vão se qualificar para jogar aquele torneio lá do final do ano, o pré-mundial deles, né? Então, e aí, a gente vai ter o torneio aqui, né? Como eu já tinha passado no outro de olho competitivo, os qualificados aí, a gente tem os mais conhecidos ali, né? O Jiu Kenyu, o Shu, o Shao Ti, que é o GOAT deles, né? O X-Hope, o Rap, o Reason, Love Storm, são os mais conhecidos ali. E aí eles se qualificaram, né? E aí teve a distribuição dos grupos, né? O X-Hope ficou no grupo A ali, o Reason e o Shuimo ficaram no grupo B. A gente tem também o Shu, tem o Jiu Kenyu, tem jogadores aí altamente conhecidos, né? Dentro da comunidade. E aí teve as lineups, né, reveladas também. O Nebula Shaman foi um deck aí que ganhou uma alta prioridade para esse torneio. Então apenas 2 jogadores não levaram. Então de 16 jogadores, 4 jogadores levaram o Nebula Shaman. Teve um jogador que levou Priest apenas. 5 jogadores levaram o Protoss Mage. E 13 jogadores, né? 12 jogadores levaram Drankpala. E aí o DK foi outro também que teve bastante jogadores que levou, né? Então, que levaram. Então foi 6, 8, 11 jogadores, porém desses 11, né, um é Menagerie DK, então um deck mais agressivo. O Shuimo levou uma lineup ali mais agressiva. A maioria dos jogadores, né, optou por levar o Nebula Shaman e o DK. E o que fica de impressionante aqui, né, é o pouco Starship Warlock, né? Agora a gente tem só 3 e um deles é o Mil Warlock. E tivemos também poucos DH, né? A gente teve 4 DH aqui e o Rogue também foi outra classe que diminuiu bastante, né, a prioridade. O nerf ali no Pirata, acho que influenciou muito, né? A gente teve 2 jogadores levando o Cycle Rogue, um levando o Ashimane, um Firak, né, que seria ali uma mistura, e um levando o Starship. Então o meta deu uma boa mudada, né? Claro que o Drank é um deck que tá ali sempre aparecendo, né? Um dos melhores decks aí. E tivemos um que eu deixei de falar ali, né? Um paladino. Ele tem um agro. Então, um dos decks ali é um agro paladino. Então, bem interessante aí as lineups, né? Ver a diferença do meta. Esse DH, né? Sofre bastante pro DK. Então, DK, o pessoal levou bastante DK, acho que pensando nisso também. E o Druida, né, também, ele acabou perdendo um pouco de prioridade ali, o Spell Damage, né, acabou perdendo um pouco de prioridade com o Nerf. Acho que o Nerf não é algo tão sentido, né, no Druida, porque o local você consegue encaixar ali em certos turnos, mas acho que é mais a questão dos decks controles conseguirem
se manter saudáveis, né, antes do combo ali resistir. Porém, a gente vê que teve essa mudança, né, uma mudança bem radical, né, o Nebula Shaman aí, sabe que tem um poder bem grande, então o meta ficando mais lento, a gente sabe que ele sofre menos, e aí, como a gente comentou quando teve os nerfs também, né, o Murmur lá, as 7 manas, era só questão de tempo, né, e quando houve esses nerfs aí, o Shaman consegue voltar a se sobressair, porque é muito valor ali agregado nas cartas, né, e no combo. E aí, na questão das transmissões, né, as transmissões começam na sexta-feira, no horário do meio-dia para eles. Aqui pra gente vai ser 1 hora da manhã. Então, a gente vai ter as partidas que vão ser transmitidas aqui à nossa esquerda, né? Então, aqui na esquerda são as partidas que são transmitidas. E aqui são as partidas que são offline, né? Então, vai estar ocorrendo ali no mesmo momento, porém não vai ter transmissão. A transmissão vai ser deste lado aqui. E aí, esse Summer, né, o Qualify Finals, é uma Master Tour. Então é a Master Tour deles ali. Então, pode-se dizer, né, que é uma Master Tour, que é o mesmo sistema ali, né? Então no primeiro dia joga o grupo A e B. Pelo que eles mostraram, né? Eles já vão mostrar as partidas desde o começo. Essa é a grande diferença ali, né? Porque pra gente, a primeira partida, ela acontece offline, então a gente só vê depois os resultados, né? Então já tem a Elimination Match ali acontecendo, já tem a Winner, né? O primeiro é o Winner, depois vem uma Elimination e depois tem a Decider ali. Então eles vão estar transmitindo tudo. No primeiro dia, grupo A e B. No segundo dia, né, grupo C e D. E aí no segundo dia a gente vai ter o OTG Shu jogando e o Xiao Te, né, também jogando. Então, dois jogadores aí bastante conhecidos. Então, tem um conteúdo aí interessante. E aí no domingo vai ser ali a parte final, né? Vai ter as quartas de finais ali, as semis e depois a grande final. Sendo que o top 4, né, quem chegar ali na semifinal, já está classificado pro torneio lá pré-mundial, né? E agora aqui a gente partindo, né, pro nosso Hearthstone nacional. A gente teve aí a Liga de Karazhan, né, ontem, no dia de ontem, a parte final ali, né, da Liga. Então, a gente teve a última rodada ali. E tivemos aqui o Big House vencendo o Peter Winter, né? O JP Mixter vencendo o Patati. O Grimaldi vencendo o Tereu. E, pasmem, 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 o V Restrita venceu o Coice. Pra comemorar isso, né? Temos que soltar fogos, não tem jeito, temos que soltar fogos, né? Ele queria uma menção, o próprio V Restrita, né? Ele queria uma menção aí honrosa sobre o fato das derrotas, porém ele conseguiu o inimaginável. Ele conseguiu vencer. Então, segundo ele agora, né? Ele já estava preparado para o 08, mas segundo ele agora foi a quebra da maldição, né? Então, agora a gente tem aí V Restrita no auge. No auge, no auge. Falou que agora quebrou a maldição. Vai voltar novamente, né, pro torneio. Então, hoje tem qualifiers. Vou estar passando aí também questão da agenda e falando. E agora aqui, partindo pra parte séria aí do vídeo, né? A gente teve aí o final, né? E fazendo uma pequena correção aqui na semana passada no De Olho do Competitivo, né, da semana passada, eu falei que só 2 jogadores tinham no meio do vídeo, né? Primeiro eu tinha falado que eram os 4, depois aí no meio do vídeo eu falei que não, mas corrigindo a informação, né, do equívoco, eu esqueci de levar em consideração depois quando eu tava conversando, né, falando no vídeo, dos resultados dos jogadores que eles enfrentaram abaixo do top 4.
Porém, né, o que aconteceu, que o Big, ele tinha o desempate, né, melhor, porque ele acabou enfrentando todos os jogadores que estavam ali no top 4 junto com ele. Então, o único que estava abaixo do top 4 era o Coice, né, que era o único jogador que ele enfrentou que não estava ali dentro do top 4. Então, o desempate do Big era melhor, né, tanto que ele acabou sendo o grande campeão aí no critério de desempate ali do T2, né? O T2 dele leva em consideração o T1 dos adversários dele. Então, ele ficou com 4 positivo, né? Em virtude dele ter enfrentado o Grimaldi e o Tereu. O Peter ficou zerado, né? No T1. Então, ele teve um T... O T2 dele, né? Ficou 4 positivo, porque ele enfrentou o Grimaldi e o Tereu. Então eles deram essa pontuação ali de T2 para ele. E aí o Coice, né, foi um que ficou com T1 zerado também. Então o Coice e o Peter com T1 zerado e o Tereu e o Grimaldi com o T1 em 2. E aí teve a pontuação de desempate ali do Tiebreaker 2 do Big House. Mas foi muito disputado, né? Muito disputado, porque os 3 jogadores, né, fizeram 3/1 e os 3, né, ficaram com o T1 2, né, de 2 positivo. E aí foi só no segundo desempate, né, para sair o campeão. E aí tivemos aí, né, os campeões, né, os guardiões, Big House, o Tereu, o Grimaldi e o Peter. Foram os 4 jogadores, né, que se mantiveram. E aí os rebaixados foram o JP Mixter, o Coice, o Patati e o V Restrita. E partindo agora aqui rapidamente, né, vou sair um pouco do slide aqui só para passar a informação dos decks, né, questão dos decks. Então vou abrir aqui a outra página, deixa eu só passar aqui, pronto. Questão dos decks, né, vou disponibilizar também todos os links aí. Então o Big House ele foi com o Drankpala, o Starship DK e o Protoss Mage. Grimaldi foi de Asteroid Shaman, que infelizmente não conseguiu ver, né? Foi banido. Spell Damage Druid, Protoss Mage. JP Mixter foi de Menagerie DK, Menagerie Priest, Drank Paladino. O Coice foi de o Halo Warlock, que infelizmente também foi banido. A gente não conseguiu ver os decks mais diferentes, né? Starship DK e Demon Hunter. O Patati foi de Mech Warrior, o Spell Damage Druid e o Armor DH. O Peter foi de Drankpala, a Shamane Rogue e Starship Warlock. Tereu sim foi de Nebula Shaman, Starship Rogue e Aviana Priest. E o V Restrita, né? Nosso, acho que pode se dizer que foi o campeão moral da noite aí. Acabou a zica. Foi de Hydratation Warrior, Starship Warlock e Starship DK. E agora aqui, vou voltar rapidamente lá para outra parte, antes de falarmos da agenda. Então, vou comentar aqui rapidinho também algo importante que foi anunciado, né? Então não posso perder aqui, que partindo para a agenda, né? A primeira parte aí que a gente está falando, já temos datas da Qualifier, né? Das Open Qualifiers. Então, as 2 Open Qualifiers vão ser no mês que vem. Então, vão ser 2 finais de semana, né? Então, vai começar ali no dia 18 e vai até o dia 20. Então, o primeiro vai ser no servidor asiático, na sexta-feira, né? No sábado, no servidor do EU. E no domingo, no nosso servidor americano. E aí depois, no dia 25, repete o mesmo processo, né? Então, vai ter lá dia 25, 26 e 27. Então, nos 3 servidores, fiquem aí ligados. Vou vir também com essa agenda, né? Com a parte das inscrições. Então, vamos ver se eles vão abrir mais vagas e todo mundo vai conseguir se inscrever ali para jogar as Open Qualifiers. Então, o horário delas, né? Para as 2 que a gente vai ter na Ásia, vai ser às 9 horas da noite na sexta-feira. No servidor europeu vai ser às 9 horas da manhã. E no nosso servidor aqui americano é
às 13 horas, né? A famosa 1 hora da tarde pra gente aqui. Isso tudo nos horários convertidos. Então, partindo agora para nossa agenda, né? Então, mudando aqui para nossa agenda, daqui a pouco, né, a gente vai ter a qualificatória e a classificatória para o mês 3 da Liga de Karazhan. Lembrando, todos os links vão estar aí embaixo. Então a gente já tem 25 jogadores registrados. O top 4 é o que passa, tá? É o top 4 que vai se qualificar para jogar a Liga de Karazhan todas as terças-feiras. Lembrando também, o Talso já informou, o meio, né, do torneio ele teve uma pequena alteração para melhor distribuição dos pontos, né? E não ser via critério de desempate. Então, vão ser jogadas os torneios, as rodadas suíças, né? Em 3 semanas. Então, vai ficar bem dividido. Vai ter um líder que vai ficar 3/0 e 3 jogadores que vão ficar 2/1. Então, esse vai ser o top 4. Quem ficar 2, né? Vão ter outros 3 jogadores que vai ficar 1/2, não vão já estar desclassificados. E o jogador 03 também vai estar desqualificado. Então, vai ser bem interessante. E aí, no último dia, vão ser jogos só dos finalistas. Então, vão ser jogos decisivos, extremamente decisivos ali no último dia. Para a transmissão, acredito que a escolha dele também foi em virtude da transmissão, para ter uma emoção muito maior ali, né, de ter a partida ali final e tudo. Todas as partidas, né, as 4 partidas vão ser todas decisivas, então vai ser bem interessante ali na última semana. E todo jogo já vai ser decisivo, né? Então, se você não conseguir ali chegar na última semana, você já sabe que vai ter que vir para qualificatória. Mas falando na questão da agenda, né, que eu acabo me empolgando falando dos assuntos. Então, falando na questão da agenda, é hoje, senhores, 7 horas da noite, a qualificatória aí. O link vai estar na descrição do vídeo. Se você tem interesse de jogar, já se inscreva. Temos 25 jogadores aí inscritos. Então, temos 25 jogadores aí inscritos. Então, se você tem vontade de jogar a liga, está aqui a sua oportunidade. E aí, partindo agora para o servidor europeu, a gente vai ter aí na sexta-feira, né, o antigo torneio do Madara, agora é Demonite Regular Tournament. Então, na sexta-feira, aí, às 2h30 da tarde, vamos ter o torneio lá no servidor europeu. E na sexta-feira, às 7 horas da noite, com transmissão lá na Roxinha, nos estúdios Clan, vamos ter o Zerefão Tournament edição de número 2. Brasileiros que estão aqui assistindo, vamos se inscrever aí. Os gringos já levaram as 2 edições dos nossos torneios. Vamos se inscrever aí, vamos aumentar essa participação dos brasileiros aí. Temos 31 jogadores inscritos até o momento, né? Cadê os brasileiros aqui? Temos Peter Winter aqui inscrito, o Borinzão, Fael Turanos também está inscrito, R Tsunami também está inscrito. Temos 4 brasileiros apenas. Temos Julian aqui inscrito. Então temos jogadores brasileiros aí, mas tá um número baixo, né? Torneio feito por brasileiros, e cadê os nossos brasileiros aqui jogando? Então o link vai estar aí disponibilizado também. Se inscrevam, vamos jogar o torneio na sexta-feira. Igor HS, quase esqueci dele aqui também. Passei rápido aqui, não tinha visto. Igor HS também está aí inscrito no torneio. Então, se inscrevam, vamos aí trazer as doletas para casa. Teremos também agora no servidor asiático, né? Lembrando que o torneio, sou mais do que óbvio, né, é no nosso servidor americano aqui, tá? No servidor asiático aí, no sábado, vamos ter Weekend with Hearthstone. Já temos 18 jogadores inscritos, né? Eles já aumentaram, agora deixaram 16 ali.
porém a gente sabe que precisa bater o número. Só que agora já se inscreveram mais rápido, né? Então tem aquela questão do check-in, né? Só que a inscrição, quem faz inscrição primeiro tem prioridade no check-in. Então, se bater aí os 16 check-in, teremos o torneio com 16 players essa semana. Lembrando, né? O torneio 5 horas da manhã aí no sábado. E no domingo, aqui, fechando a nossa agenda, né, desta semana, Battle of Constellation 23. Lembrando, é MD5, o módulo do torneio, Single Elimination, valendo as premiações aí, pelo menos em valor de dinheiro, igual aos nossos torneios. Porém, o nosso torneio, né, que eu acabei não falando, mas já volto ali para comentar também disso, Battle of Constellation aí, valendo $15 pro campeão, $5 pro segundo, e vale pontuação. Se você é membro OSC Elite, você tem uma pontuação também que ganha lá no torneio. E até o momento a gente só tem 8 jogadores inscritos aí, mas torneio ainda no domingo, então acho que dá tempo de mais gente se inscrever. Voltando aqui pro nosso torneio, né? Eu acabei pulando aqui falando da premiação. Premiação de $15 aí pro campeão, mais um mês de Firestone Premium. Segundo colocado, $5, mais um mês de Firestone Premium também. Então, um torneio aí com nossas organizações aqui para vocês. E no vídeo de hoje, né? É isso aqui, a gente já volta lá pro começo. No vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Lembrando, todos os links vão estar aí disponibilizados na descrição do vídeo. Depois que eu lanço o vídeo, eu coloco aquela marcação do tempo também para facilitar para vocês, se vocês querem já ver algo específico. Todos os vídeos no De Olho do Competitivo, eu tenho lá os links dos decks. O link dos decks aqui do torneio da Liga de Karazhan também eu faço um documento aqui para vocês, né? No site do Guru, onde eu disponibilizo todos os decks. Então vocês podem pegar aqui, pode colocar no modelo de visualização ali de decks. Então sempre procuro aí facilitar para vocês a visualização. Então, se você quer algum deck específico de alguma semana, você consegue ir no vídeo e lá tem o link de todos, tá? Então vou deixar tudo disponibilizado aí como sempre. Espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez. Clen Clen fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Ótima semana. Não deixam de se inscrever aí na Liga de Karazhan. Hoje tem a eliminatória, então se você quer jogar, hoje tem eliminatória. Sexta-feira temos aí torneio Zerefão Tournament com transmissão, tá? Com transmissão. Então, vocês vão estar sendo transmitidos lá no Estúdios Clen. Então, quem chegar ali, pelo menos nas quartas de final, já tem a garantia de transmissão, que a gente vai travar o torneio ali nas quartas pra gente ter esses 6, 7 jogos aí transmitidos, tá? Então, MD3 é um torneio rápido, então não é demorado, a gente vai conseguir ali transmitir bonitinho para vocês. Depois tem aqui também disponibilizado no YouTube todas as partidas, então se vocês quiserem assistir, eu faço ali uma lista, né, com esses decks. Já tivemos aí a transmissão toda upada aqui no canal do YouTube a Clan Cup, então temos esse conteúdo aí também para vocês. Enfim, já falei bastante aí. De Olho no Competitivo dessa semana fica por aqui. Como eu disse, um abraço para vocês, uma ótima semana. A Clan fica por aqui, me despeço. Um grande abraço, um grande beijo para vocês e fui!